Hallo, liebe Schüler! Estamos aqui de volta hoje com uma aulinha explicativa sobre a conjugação dos verbos da semana retrasada, certo? Teríamos aula hoje, mas eu tive alguns imprevistos e não pude dar aula, portanto estou mandando aqui o vídeo de explicação e já deixaremos marcado para a semana que vem a nossa aulinha presencial, via Meet, lógico. Gostaria que todos participassem, ok? Muito bem, aqui vocês estão enxergando uma palavrinha diferente, né? Ela se chama estenten. Será que vocês já ouviram falar dessa palavra? Acredito que não. Enfim, vocês já vão entender porque ela está escrita ali como se fosse um título. Muito bem, nós teríamos que ter conjugado, alguns ainda não fizeram, né? 4 verbos. Verbo spielen, verbo trinken, que eu escrevi com D lá no sistema, está errado, é com T, tá? Trinken. Verbo essen und verbo fressen. Né? Fressen, que é comer, como vocês já fizeram a mesma pesquisa, comer no sentido de devorar. Então, os animais devoram. Também, ich fresse das, eu vou comer aquilo com uma voracidade, né? Quando se fala assim num tom de brincadeira. Daí, no ser humano também vale. Mas, essen, ser humano, fressen, animais, ok? Vamos então, temos 2 verbos regulares, esses que estão aqui em cima, e 2 verbos irregulares, esses que estão aqui embaixo. Não escrevi, mas esses 2 são regulares. Muito bem, como é que a gente vai saber? Decorando, não tem outro jeito. Conforme a gente vai estudando os verbos, vocês vão vendo quais são regulares ou irregulares. Nós já trabalhamos alguns na aula, por exemplo, o verbo haben e o verbo sein, são irregulares. Verbo regular haben, verbo irregular, verbo sein, ser, estar. Tá? Então, vocês vão ver quando que a gente conjuga qual e como. Então, vamos lá. Primeiro, os 2 regulares. São regulares por quê? Porque eles têm uma maneira sempre igual de serem conjugados. Vocês estão vendo aqui as pessoas, né? Ich, du, er, sie, es, er, ele, sie, ela, es, elemento neutro. Wir, nós, ihr é vós, é o vocês, vós. Sie, de letra maiúscula que eu coloquei para ser senhor e senhora. E sie, eles, letra minúscula, ok? Então, essas são as pessoas, os pronomes retos, né? Do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto são esses. Eu, tu, ele, ela, elemento neutro em alemão. Nós, vós ou vocês. E eles, senhor e senhora, no caso, que a gente tem mais respeito, né? Eu já expliquei sobre isso na aula. E sie, que são eles, então. Muito bem. Verbo spielen, no primeiro lugar. No primeiro verbo a ser conjugado. Spielen é um verbo regular, que vai ser conjugado da mesma maneira que o verbo trinken. Eu coloquei aqui o radical da palavra. Você sabe o que é o radical? Aquilo que não muda, certo? Aquilo que sempre permanece igual. Então, vocês estão vendo. Spiel, 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 spiel. Muito bem. Como é que nós vamos conjugar agora? Ich spiel. Não tá certo. Mas o que vem depois? Sempre aqui no verbo regular vem o e. Então, nós temos sempre pro ich o e. Então, acrescentamos aqui e. Ich spiele. Muito bem. Agora, nós vamos para o du. Du spiel. Errado. Du spielst. Então, e vai para o spiele. O du vai o st. Então, du spielst. Ok? Estão vendo a terminação? Agora, er, sie, es spielt. Então, aqui vai ficar o T. Agora, wir spielen. Então, temos mais uma partezinha aqui. Acrescenta aqui. Agora, ihr spielt. E ficou por último, então, aqui, spielen. Sie spielen. Entenderam por que o estenten? Lembre que o st tem 2 T junto, daí vocês não vão esquecer para fazer a conjugação das palavras em alemão. Lembrando que essa conjugação aqui, essa terminação estenten, é para verbos regulares, aqueles que não mudam. Como a gente vai saber? Decorando. Verbo spielen regular, verbo trinken regular, verbo haben regular, porque sempre termina nessa terminação aqui, tá? Vamos ver então o trinken. Já decoraram como é que é? Ich trinke, du trinkst, er, sie, es trinkt. Er trinkt. Wir trinken. Aqui, ó. Ihr trinkt. E sie trinken. Muito bem. Fizemos a conjugação dos 2 verbos regulares que eu havia passado para vocês. A terminação